Senhor presidente, demais vereadores, aqueles que nos assistem, tenho feito uma leitura daquelas questões que nos preocupam e, dentre das questões que mais nos preocupam nos dias de hoje, tenho certeza que a todos nós, sem dúvida está a questão da corrupção. Eu já tinha, pensando nisso, e tive o apoio dessa casa, criado uma lei, a Lei 6.275 de 2015, que proibia que as empresas que tivessem investido em campanha política pudessem depois contratar com a administração, tanto a administração municipal quanto com a Câmara de Vereadores. Está sob júdice agora, porque foi suspensa o efeito da lei, mas, de qualquer maneira, já tinha sido uma iniciativa na direção de tentar coibir aquilo que no país inteiro nós temos assistido. As empresas, pessoas jurídicas, investem em campanhas para depois contratarem com a administração. Nessa eleição, nós vamos ter a primeira eleição sem a possibilidade de pessoa jurídica financiar campanha eleitoral licitamente. Vai ser uma primeira prova. Mas nós sabemos dos interesses das empresas de depois contratarem com a administração, porque com esses contratos é que existe o enriquecimento ou a devolução daqueles investimentos que foram feitos pelas empresas. Nós vimos aqui vários casos, inclusive em Pelotas, de empresas que financiaram campanha política e depois contrataram com a administração. Claro que nós não podemos dizer que havia alguma ilicitude aí, mas há um paralelo em Pelotas, no Estado, no país, generalizado isso, né? Ao ponto, inclusive, de empresas que já estão respondendo, inclusive, por esse tipo de crime, serem contratadas nos municípios. Eu disse aqui que nós tivemos uma sequência em Pelotas de contratação de empresas que não têm um histórico que recomende. O caso, por exemplo, das empresas do lixo. A Revita Solvi estava na máfia do lixo, com vários processos. Mecânica Pina foi contratada depois também na máfia do lixo, com tantos processos, qualquer um entra no Google ali e encontra. E, por fim, acabaram contratando a Litucera, que também tem uma série de processos contra eles. Basta entrar no Google e procurar. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que está na hora dessa casa criar uma comissão permanente, de fiscalização das licitações, das contratações e das execuções dos contratos que faz o Executivo. É aí que está o grande problema. Nós vemos praticamente os maiores contratos, aqueles que têm um volume de recursos relevante, sob suspeita. A mesma coisa aconteceu no caso da Sersul. Eu tinha dito aqui também, uma empresa que, se nós vamos olhar os proprietários, um casal de idosos na periferia da cidade. Se nós vamos olhar a planilha de serviços prestadas, eles colocam ali e recebem por isso 6.000 quilômetros de varreção mês. Aí nós vamos olhar as assinaturas com a mesma letra. Enfim, tem ali indícios de irregularidade flagrantes, porque não há fiscalização. Na Fernando Osório, referido agora há pouco pelo vereador Marcola, nós fizemos depois a CPI, mas nós tínhamos que ter tido uma comissão permanente aqui, vereador Marcola, para poder fiscalizar mais de perto a licitação, a contratação e a execução do próprio contrato. Nós teríamos já saltado na frente. Uma coisa preventiva, que a Câmara de Vereadores de Pelotas tem que ter um instrumental para isso, inclusive com um corpo técnico para isso. Nós temos que ter uma comissão permanente para fiscalizar todas as licitações que o município faz, para poder verificar se os critérios da licitação não estão sendo direcionados. Depois, verificar o contrato em si, fazer uma análise jurídica dos contratos e depois termos perna ainda para conseguir ter um corpo
de fiscalização da execução desses contratos. Na Fernando Osório, nós poderíamos ter evitado que a população passasse por aquele drama da Fernando Osório. Agora, por último, a limpeza das escolas, a contratação também de empresas vinculadas a pessoas da administração. O que eu quero dizer com isso? Está na hora dos municípios, e no caso de Pelotas não é diferente, também se instrumentalizarem para que daqui para diante nós possamos ter um controle muito mais efetivo, permanente, de todo o processo licitatório, de toda a contratação, de toda a execução de contrato que é feita pela administração pública. Porque é aí que nós estamos vendo que grande parte dos recursos que depois faltam em outras áreas estão sendo desperdiçados. Grande parte dos recursos depois não chegam na saúde, não chegam na educação, grande parte desses recursos estão sendo perdidos aí, desviados e desperdiçados por falta de controle, de fiscalização da administração. Seria, claro, interessante, e eu acho que uma proposição podemos fazer nesse sentido, que a própria administração tivesse um órgão fiscalizador interno, uma auditoria permanente. Seria importantíssimo, não basta lá o gerenciamento dos projetos, fazer os projetos. Tem que ter um órgão fiscalizador interno também na administração. Nós precisamos ter, dentro do Executivo, um órgão de auditoria permanente, e aqui já foi mencionado, inclusive em relação ao SANEP, da necessidade de nós termos essa auditoria no próprio SANEP, mas não só para o SANEP, para todos os contratos que a administração venha a fazer, nós precisamos ter um órgão da própria administração que também exerça um papel fiscalizador dos seus próprios projetos, para verificar também a própria administração, administrativamente, se não está havendo ali desvio de recursos ou direcionamento de licitação ou depois descumprimento na parte das execuções. Quantos contratos foram feitos em Pelotas que as empresas depois abandonaram no meio do caminho? Será que, olhando o histórico retrospectivo dessas empresas, na contratação com outros municípios, será que não aparece lá também que essas empresas tinham feito o mesmo em outras cidades? Olha, aqueles que nós olhamos, aqueles contratos que nós olhamos, por exemplo, na área do lixo, com essas empresas que foram contratadas, as 3 empresas contratadas, Revita Solvi, Mecânica Pina, Litucera, todas elas, se vocês botaram no Google agora aí, Litucera, é a última agora, foi contratada agora. A Litucera, vereador Ivan, coloque aí no Google, Litucera, vai encontrar processos e processos contra essa empresa no país inteiro. Em vários estados da federação, essa empresa está sendo questionada judicialmente por bilhões, tem um ali que é 4 bilhões, são 4 orçamentos de Pelotas, é 1 bilhão o orçamento do município. Essa empresa tem processos contra ela no Maranhão, Tocantins, de bilhões, pois essa empresa foi contratada agora pelo SANEP para fazer o recolhimento de lixo em Pelotas. Nós alertamos aqui, nós dissemos para o presidente Jacques Reynolds que era uma empresa que não recomendava. Mas ele me disse, mas não tem trânsito julgado ainda, ela não foi condenada. Tá bem, nós contrataríamos uma empresa com esse histórico? Um de nós contrataria uma empresa para fazer uma execução de uma obra nossa, pessoal, se tivesse dezenas de processos contra essa empresa? Nós não tomamos o mínimo de precaução? Nós não temos que tomar o mínimo de precaução? Está na hora de nós criarmos um critério aí de contratação nos contratos municipais em Pelotas que leve em consideração o histórico das empresas. Não tenha que esperar pelo trânsito julgado. Nós sabemos que, infelizmente, o Poder Judiciário é lento. O Poder Judiciário demora. Empresas que têm aí, são contumazes no descumprimento dos contratos, leva muito tempo para eles serem condenados e transitar em julgado. Nós não podemos nos dar o luxo disso. Eu vou dar uma parte para o vereador Adinho, presidente. Obrigado, vereador.
Nós estamos tratando de uma coisa que deveria ser regra absolutamente natural, sem precisar de lei, né, vereador Marcos Cunha? Isso é o mínimo, é o bom senso em todas as esferas, municipal, estadual, federal. A partir do momento que está detectado um problema com essa empresa, seria o óbvio não fazer nenhum contrato com ela. Mas me parece, claro, isso é bom senso, é a regra maior que vale, mas enfim, já que isso não existe nessas esferas, é preciso que se faça alguma coisa, e eu apoiei seu projeto, que infelizmente... Está suspenso pelo Judiciário. Está suspenso, então lastimamos, mas o bom senso deveria prevalecer. Né? Eu acho que agora nós temos que dar um passo adiante, vereador Adinho, para completar essa minha fala. Aquela lei 6.275 de 2015, que está com a sua efetividade suspensa, ela vai ter uma decisão judicial sobre ela depois. Mas nós precisamos tomar uma precaução de que Pelotas, para contratar, leve em consideração o histórico das empresas. Não tenha que esperar pelo trânsito julgado, que é lento, depois é tarde. Depois que já houve o prejuízo, aí é tarde. Para tentar recuperar os recursos perdidos é muito mais difícil. Então nós temos, pelo princípio da precaução, criar regras de precaução na hora de contratar melhores do que aquelas que nós temos hoje, porque não podemos contar com o bom senso dos administradores. Obrigado.